Ninguém escapa. Os segredos mais guardados do governo Lula vazaram, e o estrago é generalizado. Ministros do STF implicados, empresários presos, políticos em pânico, e documentos provando que o esquema era maior e mais profundo do que qualquer um imaginava. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque nos próximos minutos você vai entender como um vazamento estratégico está derrubando todo o sistema de poder no Brasil. E por que ninguém vai sair ileso dessa? Vamos direto aos fatos. Primeira semana de fevereiro de 2025, um pendrive chegou anonimamente à redação da Revista Oeste. Dentro dele, 12.000 páginas de documentos, contratos, planilhas, mensagens de WhatsApp, e-mails, áudios, tudo organizado cronologicamente, tudo autenticado digitalmente, tudo comprovando um esquema bilionário de corrupção envolvendo o Banco Master, o governo Lula e ministros do Supremo Tribunal Federal. A revista chamou peritos forenses, autenticaram os documentos, eram verdadeiros. Chamaram advogados, verificaram legalidade de publicar. Podiam. E na sexta-feira, dia 7 de fevereiro, soltaram a bomba. Primeira revelação. Planilha Excel com o nome Distribuição Master, mostrando pagamentos mensais para 43 pessoas. Políticos, juízes, advogados, empresários. Cada linha com nome, CPF, valor mensal e serviço supostamente prestado. Mas os serviços eram genéricos demais para serem reais. Consultoria estratégica, assessoria jurídica, análise de mercado. Na planilha, nomes conhecidos. Viviane Barçante de Moraes, 3,6 milhões por mês. Guido Mantega, 1 milhão por mês. E outros 20 nomes de peso. Deputados federais, senadores, um governador e 3 pessoas ligadas diretamente ao Palácio do Planalto. Segundo o documento explosivo, e-mails entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e um advogado identificado como Dr. JC. Nos e-mails, discussão aberta sobre como proteger as investigações e garantir que o sigilo seja mantido. Em um dos e-mails, datado de setembro de 2025, Vorcaro escreve textualmente: "Precisamos do nosso amigo no STF para segurar isso por mais 6 meses. Depois das eleições, vemos o que fazer. Nosso amigo no STF. A referência é clara." E nos e-mails seguintes, Dr. JC confirma: "Já falei com ele. Vai colocar sigilo de 100 anos assim que chegar lá." E adivinhe quem colocou o sigilo de 100 anos nos processos do Banco Master? Dias Toffoli, ministro do STF. E adivinhe quando colocou? Outubro de 2025, exatamente como combinado nos e-mails. Terceira revelação: áudios de WhatsApp. Daniel Vorcaro conversando com pessoas não identificadas. Em um dos áudios, Vorcaro diz: "O esquema funciona porque todo mundo ganha. O banco lava o dinheiro do PCC, a gente distribui para quem protege e ninguém investiga. É perfeito." Em outro áudio ele explica: "O INSS é a galinha dos ovos de ouro. A gente cria benefício falso, desvia o dinheiro, passa pelo banco, limpa e distribui. São bilhões por ano. E ninguém percebe porque o sistema é tão caótico que fraude vira rotina." Quarta revelação: contratos assinados. Não só o contrato de Viviane Barçante com 129 milhões. Tem outros. Contrato de uma empresa de consultoria ligada a um filho de Dias Toffoli. 23 milhões de reais por análise de compliance bancário. Contrato com o escritório de advocacia de um cunhado de Gilmar Mendes. 18 milhões por assessoria tributária. Todos os contratos têm a mesma estrutura. Valores altíssimos, serviços vagos e zero comprovação de trabalho efetivamente realizado. Quinta revelação, a mais explosiva. Planilha mostrando repasses para campanhas políticas. Nas eleições de 2022, o Banco Master teria repassado, através de laranjas e empresas fantasmas, 87 milhões de reais para candidatos do PT, PCdoB, PSOL e PSB. Os repasses eram feitos assim: Vorcaro transferia dinheiro para empresa de fachada, a empresa doava para comitê de campanha de deputado, o deputado repassava parte para a campanha de senador, o senador repassava para a campanha presidencial. Lavagem em cadeia. E tem recibos, tem comprovantes, tem tudo. Quando a Revista Oeste publicou a primeira leva de documentos na sexta-feira, o impacto foi imediato. O site saiu do ar por excesso de acessos. Em 2 horas, mais de 2 milhões de pessoas tentaram acessar ao mesmo tempo. Redes sociais explodiram.
Banco Master ficou em primeiro lugar nos Trending Topics do X por 24 horas seguidas. Sábado de manhã, Alexandre de Moraes convocou reunião de emergência com ministros do STF. Participaram Barroso, Toffoli, Fachin, Gilmar Mendes e Flávio Dino. A reunião durou 4 horas e, segundo relatos vazados para o jornal O Globo, foi tensa. Moraes teria exigido que o STF tomasse providências contra a revista Oeste, censura prévia, apreensão de documentos, investigação por divulgação de informações sigilosas. Ele argumentou que a publicação viola a presunção de inocência e compromete investigações em andamento. Fachin discordou. Disse que imprensa livre é pilar da democracia e que a STF não pode censurar reportagem jornalística baseada em documentos verdadeiros. Barroso ficou em cima do muro. Disse que precisa analisar juridicamente, mas que reação desproporcional pode piorar a situação. No fim, a reunião terminou sem decisão. Moraes ficou isolado e a revista Oeste continuou publicando. Domingo, segunda leva de documentos. Mensagens de WhatsApp entre Lulinha e Roberta Lucchesi. Conversas explícitas sobre dinheiro. Em uma mensagem de agosto de 2025, Lulinha escreve: "Consegue adiantar esse mês? Tenho umas contas para fechar." Roberta responde: "Sem problema, deixo na conta habitual terça." Em outra conversa, de outubro, Lulinha pergunta: "Quanto tá vindo por mês agora?" Roberta: 300 fixo, mais o variável se tiver operação grande. 300 fixo, 300 mil reais por mês. Exatamente o valor que delatores tinham mencionado na CPMI do INSS. E tem mais: prints de transferências bancárias, comprovantes de depósito, tudo batendo com as datas das mensagens. A defesa de Lulinha emitiu nota negando tudo. Disse que as mensagens são falsas, que foram fabricadas e que vão processar a revista por difamação. Mas peritos forenses contratados pela própria revista confirmaram a autenticidade. Os arquivos de WhatsApp tinham metadados corretos, assinaturas digitais válidas, não eram montagem. Segunda-feira, terceira leva. E-mails entre assessores do Palácio do Planalto e executivos do Banco Master. Discussões sobre facilitar processos e agilizar liberações. Em um e-mail de abril de 2025, um assessor escreve: "O presidente quer que resolva essa pendência do banco até sexta. É prioridade máxima." O presidente, Lula. Pela primeira vez, um documento vazado menciona diretamente ele. A resposta do executivo: "Entendido. Vou acionar nossos contatos no BC para destravar." Nossos contatos no Banco Central, indicando que o Banco Master tinha gente infiltrada na instituição que deveria fiscalizar ele. E funcionou. 3 dias depois, o Banco Central liberou uma operação que estava parada há meses, exatamente como combinado. A Polícia Federal abriu inquérito imediatamente. Convocou o assessor que enviou o e-mail. Convocou o executivo que respondeu. E começou a investigar quem eram os contatos no BC. Terça-feira, quarta leva de documentos. Contratos entre Banco Master e empresas de fachada ligadas ao PCC. O primeiro comando da capital, maior facção criminosa do Brasil, usava o banco para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A Operação Carbono Oculto da PF já tinha identificado 2,8 bilhões de reais em operações suspeitas. Mas os documentos vazados mostram que era muito mais. 8,3 bilhões em 3 anos. Dinheiro de cocaína, maconha, armas, tudo passando pelo Banco Master, sendo limpo e distribuído. E parte desse dinheiro ia para onde? Para os mesmos políticos, juízes e advogados da planilha Distribuição Master. Ou seja, gente do poder estava sendo paga com dinheiro do crime organizado. Isso muda tudo juridicamente, porque não é mais só corrupção, é associação com organização criminosa, é lavagem de dinheiro qualificada. São crimes federais gravíssimos com pena de até 20 anos de prisão. Quarta-feira, quinta leva. Planilhas mostrando movimentação de offshores. Contas no Panamá, Suíça, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas. Todas controladas por testas de ferro ligados a pessoas da planilha Distribuição Master. Uma offshore chamada Rio Ventures Ltd, registrada nas Ilhas Caimã, tinha saldo de 143 milhões de dólares. Os beneficiários finais, segundo documentos societários: uma empresa brasileira cujos sócios são parentes de Viviane Barçante, 143 milhões de dólares, mais de 700 milhões de reais, guardados em paraíso fiscal.
sem declaração à Receita Federal, sem justificativa de origem lícita. Quinta-feira, sexta leva. Gravações de reuniões. Áudio de uma reunião em julho de 2025 entre Vorcaro e pessoas não identificadas. Na gravação, Vorcaro diz: "Temos proteção no topo. Enquanto tivermos, ninguém nos toca. Mas se alguém virar, se alguém falar, todo mundo cai junto. Por isso é importante que todos estejam comprometidos." Uma voz não identificada pergunta: "E se a PF apertar?" Vorcaro responde: "A PF não vai apertar porque quem manda na PF está na lista. E quem manda no STF também. Estamos protegidos em todas as instâncias. Confiança absoluta. Arrogância total. E agora, com os vazamentos, todos os protegidos estão expostos." Sexta-feira, sétima leva, lista completa dos 43 beneficiários da planilha Distribuição Master com nomes, CPFs e valores. A Revista Oeste publicou tudo, sem censurar nada. Na lista, surpresas. 2 governadores de estados do Nordeste, 5 deputados federais do Centrão, 3 senadores, sendo 2 do PT, 6 advogados de escritórios famosos, 4 empresários e 5 pessoas diretamente ligadas ao judiciário, incluindo 2 servidores do STF. O Congresso Nacional entrou em pânico. Deputados cujos nomes apareceram começaram a negar, mas os documentos eram sólidos demais. Tinha contrato assinado, tinha comprovante de pagamento, tinha tudo. Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, deu entrevista dizendo que os documentos precisam ser investigados, mas que presunção de inocência deve ser respeitada. Traduzindo: estamos ferrados, mas vamos fingir que não. No Senado, Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, convocou sessão extraordinária, pediu quebra de sigilo bancário de todos os nomes da lista, pediu convocação de Vorcaro imediatamente e pediu que a Polícia Federal intensifique investigações. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, autorizou tudo. Por que ficar contra a investigação nesse momento seria suicídio político? Sábado, oitava leva, e a mais devastadora. E-mail entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, direto, sem intermediários. Toffoli escreve de e-mail pessoal dele para e-mail de Vorcaro. O assunto: processos pendentes. No e-mail, Toffoli lista 3 processos que estavam tramitando no STF envolvendo o Banco Master e escreve: "Vou assumir como relator dos 3. Fico tranquilo que vai ser tratado com discrição necessária." Vorcaro responde: "Muito obrigado pela atenção. Nosso escritório vai entrar em contato para tratar dos detalhes." Nosso escritório, o escritório de Viviane Barçanti, que tinha contrato de 129 milhões com o banco, é a prova que faltava. Toffoli não apenas colocou sigilo de 100 anos, ele combinou previamente com Vorcaro que iria fazer isso. É prevaricação, é corrupção ativa, é crime contra a administração pública. Com esse e-mail, Toffoli está juridicamente acabado. Domingo de manhã, pressão insuportável. Procuradoria-Geral da República não pode mais fingir que não vê. Abre investigação formal contra Dias Toffoli e pede ao STF que afaste ele de todos os processos relacionados ao Banco Master. Barroso, presidente do STF, convoca plenário extraordinário para segunda-feira. Precisa decidir: afasta Toffoli ou não? Mas tem um problema. Se afasta Toffoli, cria precedente. E Alexandre de Moraes é o próximo, porque a esposa dele também está na lista, também recebeu milhões, também está sendo investigada. Se afasta os 2, o STF fica com 9 ministros e perde a maioria qualificada necessária para várias decisões importantes. Dilema institucional: proteger os ministros e perder credibilidade, ou afastar os ministros e enfraquecer a corte. Barroso escolheu a segunda opção. Segunda-feira de manhã, plenário do STF, votação. 7 votos a favor do afastamento de Toffoli, apenas 2 contra, Gilmar Mendes e o próprio Toffoli. Toffoli afastado. Pela primeira vez na história, um ministro do STF é afastado por suspeita de corrupção. Histórico. Sem precedentes. Devastador. E na mesma sessão, Fachin apresentou voto pedindo que os casos do Banco Master fossem todos remetidos para a primeira instância. Argumentou que não há foro privilegiado para crimes comuns e que esposas de ministros não têm prerrogativa de função. Barroso colocou em votação. 6 votos a favor, 3 contra. Moraes votou contra, obviamente, mas perdeu.
Todos os processos do Banco Master saem do STF. Vão para a primeira instância da Justiça Federal. Juízes de carreira vão investigar. Promotores federais vão denunciar. E ninguém está protegido. Moraes tentou um último recurso. Pediu vista do processo para analisar melhor. É uma tática protelatória. Você pede vista, leva para casa e segura por meses. Mas Fachin foi implacável. Disse que a urgência da matéria não permite procrastinação e pediu votação imediata sobre o pedido de vista. Barroso concordou. Colocou em votação. Pedido de vista de Moraes foi negado por 8 votos a 1. Humilhação pública. Moraes perdeu completamente o controle. Agora vamos ao Palácio do Planalto. Lula está em pânico. Reuniu ministros de confiança. Rui Costa, chefe da Casa Civil, Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, Paulo Pimenta, ministro da Comunicação, Fernando Haddad, da Fazenda. A pauta: controle de danos. Como sobreviver politicamente a isso? Haddad foi direto. Presidente, os números são devastadores. Sua rejeição está em 57%. No Nordeste, caiu para 26% de aprovação. Se a eleição fosse hoje, senhor perde no primeiro turno. Pimenta tentou ser mais otimista. Mas ainda temos tempo. Faltam 18 meses para a eleição. Podemos reverter. Lewandowski foi realista. Para reverter, precisamos de 3 coisas. Economia melhorar drasticamente. Escândalos pararem de aparecer. E Lulinha ser inocentado. Eu não vejo como conseguir as 3. Lula ouviu tudo em silêncio. E no fim, perguntou a única coisa que importava. Eu posso ser investigado por isso? Lewandowski hesitou. Depois respondeu. Ainda não há prova direta contra o senhor. Mas se Vorcaro falar, se os advogados delatarem, se acharem algum e-mail seu, sim, pode. Silêncio na sala, porque todos entenderam. Lula não está seguro. Está a um depoimento, a uma delação, a um documento de ser investigado criminalmente. E aí a situação muda completamente. Porque presidente sendo investigado criminalmente tem 3 destinos possíveis. Renuncia, sofre impeachment ou termina preso. Lula conhece os 3. Viu Collor renunciar, viu Dilma sofrer impeachment, e ele mesmo foi preso. Sabe exatamente como a história termina. Por isso está desesperado. Por isso convocou reunião de emergência. Por isso está tentando negociar com todo mundo. Mas não tem o que negociar, porque os documentos vazaram, as provas estão públicas, e a Polícia Federal tem obrigação legal de investigar. Enquanto isso, Vorcaro está na cadeia, e segundo o advogado dele, Jeffrey Tichini, está disposto a fazer delação premiada completa. Vai entregar todo mundo, vai contar tudo, vai mostrar todos os esquemas. E a Procuradoria-Geral da República já sinalizou que aceita a delação. Porque com Vorcaro colaborando, podem pegar todo mundo, do empresário ao ministro, do assessor ao presidente. É efeito dominó. E quando começa, não para mais. A data está mantida, 26 de fevereiro, Vorcaro depõe na CPMI do INSS. Mas agora, com todo esse contexto, o depoimento ganhou dimensão muito maior. Não é só sobre INSS, é sobre todo o sistema de corrupção. É sobre como o poder funciona no Brasil. É sobre quem manda de verdade. E Vorcaro está pronto para contar tudo. Senador Carlos Viana, presidente da CPMI, deu entrevista à CNN dizendo: esse depoimento vai entrar para a história. Vai ser maior que Marcos Valério no Mensalão, maior que Paulo Roberto Costa no Petrolão, porque pela primeira vez vamos ter um empresário que comprou todo mundo sentado ali, com documentos, com provas, entregando nomes. A expectativa é que Vorcaro passe pelo menos 8 horas depondo. Vai detalhar como montou o esquema, como escolheu quem comprar, quanto pagou para cada um e o que recebeu em troca. E o mais importante, vai dizer se Lula sabia, se Lula recebeu, se Lula mandou. Porque essa é a pergunta que ninguém consegue responder ainda. Lula está envolvido? Diretamente? Ou apenas se cercou de gente corrupta e fingiu que não via? Nos próximos dias vamos descobrir. Enquanto isso, a oposição está organizando ofensiva total. Bolsonaristas querem impeachment. Já começaram a coletar assinaturas. Alegam crime de responsabilidade, obstrução de justiça, corrupção passiva. Dificilmente conseguem os votos necessários. Lula ainda tem base no Congresso, mas a base está derretendo. A cada novo vazamento, mais deputados pulam fora.
porque defender Lula agora é suicídio eleitoral. No Senado, a situação é parecida. Renan Calheiros, que sempre foi aliado de Lula, está em silêncio. Não defende, não ataca. Está esperando para ver para qual lado a maré vai. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está fazendo o mesmo. Política de sobrevivência. Não se comprometer até saber quem vai ganhar. E tem outro movimento acontecendo. Partidos do Centrão estão se reorganizando. União Brasil, PP, Republicanos, PSD. Estão avaliando se continuam com Lula ou se migram para a oposição. A decisão vai depender das pesquisas. Se Lula continuar caindo, pulam fora. Se estabilizar, ficam. É matemática eleitoral pura. Mas os números não são bons. Pesquisa Genial Quest de fevereiro mostra Lula com 28% de intenção de voto, Flávio Bolsonaro com 32%, Ciro Gomes com 8%, outros com menos. Lula está perdendo, e a tendência, com os vazamentos continuando, é cair mais. Tem uma teoria circulando em Brasília sobre quem vazou os documentos, porque não foi acidente, foi estratégico, planejado. Alguém organizou 12 mil páginas, autenticou tudo e entregou para a revista que ia publicar sem medo. Teoria 1. Foi alguém de dentro do Banco Master, um executivo arrependido ou com medo de cair sozinho. Vazou para se proteger. Teoria 2. Foi alguém da Polícia Federal. Investigador que ficou frustrado com a lentidão das investigações e decidiu forçar a barra, vazando tudo. Teoria 3. Foi alguém do STF. Um ministro ou servidor que ficou enojado com a corrupção dos colegas e decidiu expor. Teoria 4, a mais controversa. Foi Janja. A primeira-dama, acreditando que estava combatendo corrupção, vazou documentos que tinha acesso através de Lula. Qual é a verdade? Ninguém sabe. Mas investigadores estão atrás, porque vazar documento sigiloso é crime, e quem vazou pode ser preso. Mas honestamente, isso é secundário. O importante não é quem vazou, é o que foi vazado. E o que foi vazado prova a corrupção em escala industrial, prova que o sistema está podre, prova que ninguém é confiável. E essa é a conclusão devastadora. Não tem mocinho nessa história. Tem político corrupto, tem juiz corrupto, tem empresário criminoso, tem jornalista investigando e tem povo sendo roubado. O título do vídeo diz: Ninguém escapa. E é verdade literal, porque os documentos implicam todo mundo. Esquerda, direita, centro, PT, PSDB, Centrão, STF, governo, Congresso, todo mundo está sujo, todo mundo participou, e agora todo mundo vai pagar. A história do Brasil está sendo reescrita em tempo real, e nós estamos assistindo o maior escândalo de corrupção da nossa história, maior que Mensalão, maior que Petrolão, porque esse envolve todos os poderes ao mesmo tempo. Ou o sistema se limpa, ou o sistema cai. Não tem meio termo. Você acredita que Lula sabia de tudo? Você acha que os vazamentos vão continuar? Você acha que alguém vai preso de verdade ou vai acabar tudo em pizza? Me conta nos comentários. Se este vídeo te mostrou a verdade que tentam esconder, deixa o like e compartilha urgentemente. Manda para todo mundo. Grupo da família, amigos, redes sociais. As pessoas precisam saber. Pois é, e agora o André Mendonça, que é o novo relator deste caso, que é o maior rombo da indústria brasileira, maior do que Petrolão, do que Mensalão, o André Mendonça acaba de autorizar a Polícia Federal a investigar toda e qualquer suspeita. Pela primeira vez, pessoal, parece que nós vamos ter ali o Ministério Público na frente da Polícia Federal, tendo isonomia, tendo liberdade para poder investigar da forma que eles devem investigar. O André Mendonça acabou de dar essa informação. E aí, por outro lado, nós temos uma investigação rodando em paralelo por parte do senhor Moraes, que é o juiz, que é o acusador, que é o promotor. E sabe o que ele quer? Ele quer saber simplesmente quem foi que deixou vazar os dados dele e da sua esposa, que estão na Receita Federal, para outras investigações paralelas, né? Porque eles são intocáveis, não pode tocar nisso. Então, o Moraes está com muita raiva, ele em pânico e quer fazer essa investigação em paralelo. Uma investigação totalmente, né, pessoal, discriminada, porque
Quem é de direito seria a PF, o Ministério Público, seria talvez a PGR, seria talvez o relator do caso ali, o próprio André Mendonça, que poderia instaurar algum tipo de investigação, né? Mas o Moraes nós já sabemos, né? Ele quer mandar e comandar no Brasil. E é por isso, pessoal, que eu quero te convidar para você ser membro desse canal, pessoal. Olha só, nós não recebemos ajuda de governo, nós não recebemos ajuda de grandes empresas para poder estar aqui fazendo essa matéria. Eu quero te convidar, pega aqui ó, o seu dedão aqui, coloca aí e seja membro desse canal, pessoal. É muito simples, com uma pequena contribuição mensal, mas é muito pequena, é menos que um cafezinho. Você vai estar nos ajudando a continuar aqui combatendo esse tipo de coisa e denunciando. Nós estamos aqui na linha de frente todos os dias nós estamos aqui fazendo vídeos aqui te mostrando a verdade e denunciando para esse Brasil e para o mundo. Então eu peço aí a sua colaboração, que você se torne membro desse canal. Quando você se torna membro, acontecem algumas coisas muito interessantes. Além de você nos ajudar, que é um canal aqui totalmente conservador, de direita, que tem princípios e valores cristãos, defende a família e tudo mais que você já sabe. Além disso, você vai ter vídeos exclusivos. Sabe aqueles vídeos que aparecem privados só para membros? Pois é, você vai ter parte nesses vídeos aí, você vai poder assisti-los em primeira mão. Alguns vídeos saem só para os membros. Outra coisa também que você vai ter o privilégio é que toda vez quando você comentar, você deixar um comentário, o seu comentário fica destacado, fica fixado com uma estrelinha, um símbolo, e isso garante que você possa até ser respondido mais rapidamente. Então eu te peço aí a sua ajuda, a sua contribuição. É muito simples, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro, eu conto com você. Sabe por quê, pessoal? Olha só, nós estamos aqui todos os dias, inclusive, para quem não sabe, nós já tivemos 2 processos aí que tivemos que responder frente à justiça. Sabe por quê? Por causa de coisas que nós defendemos aqui. E aí, pessoal, ninguém fica sabendo de nada disso. Nós estamos aqui na linha de frente, justamente denunciando esse tipo de coisa. Ou você acha que esses rombos, essas denúncias contra o Lula, contra o Moraes, tudo isso, eles assistem de braço cruzado? Não, eles, na verdade, não querem saber de denunciar nada disso. Na verdade, agora que a grande mídia está acordando, né, com a senhorita Malu Gaspar ali, começou a denunciar algumas coisas, a própria grande mídia agora está apanhando. A própria Malu Gaspar está passando por um processo, uma investigação aí, porque eles foram para cima. É assim que acontece, pessoal. Se você fica calado, não fala nada, faz de sonso, né? Faz de desapercebido, não dá nada para você, mas quando você coloca a sua cara à tapa, você começa a apanhar também. É por isso que alguns grandes portais de notícia não se envolvem com o governo, com o judiciário, eles ficam em cima do muro. Aliás, por falar em ficar em cima do muro, durante muito tempo o Tarcísio de Freitas ficou em cima do muro com respeito ao apoio ao Flávio Bolsonaro. Agora, parece que depois que ele viu que estava pegando mal para ele e ia pegar mal principalmente porque ele quer se reeleger ali no estado de São Paulo, agora ele começou a dar algumas declarações um tanto tímidas, mas de apoio ao Flávio Bolsonaro. Parece também que depois que saiu aí algumas pesquisas, inclusive da Futura e da Quest, sobre o segundo turno onde Flávio Bolsonaro ganha de Lula, aí, pessoal, o Tarcísio parece que está colocando o seu pezinho ali, falando, não, eu também apoio, somos todos Bolsonaro. Pessoal, é preciso entender, é por isso que eu estou te pedindo aí a sua ajuda para você se tornar membro desse canal, que é muito importante. Sabe por quê? Esse ano vai acontecer, eu acredito que isso vai acontecer, uma virada histórica que talvez muitos ainda não viram. Sabe por quê? Depois de mais de 20 anos de ditadura e domínio do PT nesse país, agora eles estão para ser aniquilados e sair de vez do jogo político. Por quê? Porque o Lula, perdendo para o Flávio Bolsonaro, como tudo indica que pode acontecer esse ano, ele não poderá mais se candidatar e ele não tem sucessor nenhum porque ele não treinou ninguém, não deu apoio político para ninguém do PT, ou seja, vai ser uma grande virada de página de 24 anos aí, fim da era PT e o início de um novo tempo de liberdade para o povo brasileiro. E tudo isso culminando ali no dia 1º de janeiro com a assinatura do Flávio Bolsonaro ali, ó, da anistia dos presos que estão lá até hoje. Talvez você
Tem dia que você pode até esquecer daqueles presos, mas eles estão lá todos os dias. E o Jair Bolsonaro está lá na Papudinha também todos os dias. É por isso, pessoal, que este ano é um ano fundamental, é um ano muito importante e eu peço sua ajuda mesmo. Olha só, quantas vezes a gente apoia coisas até duvidosas por aí, mas aqueles canais e portais de notícias que realmente estão a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão a favor da família, estão a favor Deus, pátria e família, né? Como o próprio Jair Bolsonaro, né, estava colocando o tempo todo para nós. Olha só o que aconteceu agora, pessoal, no carnaval. Olha que esculacho, né? Que eles fizeram uma chacota com o povo brasileiro, colocaram a família conservadora dentro de uma lata ali, representando que eles são conservas, né? Fizeram chacota do povo evangélico também, pisaram e pisotearam. Só que o castigo veio rápido, né? Essa própria escola de samba ali, que fez toda essa homenagem, essa propaganda antecipada que pode levar Lula à inegibilidade, a escola de samba foi rebaixada, né? A escola de samba foi rebaixada e vai agora para a Série B, ou seja, vai receber menos incentivo, né? E vai ficar aí no esquecimento e no limbo. E outra coisa, a Globo não mostrou, mas o Lula foi vaiado ali na Marquês de Sapucaí, ele foi vaiado. Com tudo isso, pessoal, algumas pessoas chegam a pensar o seguinte, que o Lula fez de caso pensado. Ele fez de caso pensado, foi ali, apoiou, né, essa propaganda antecipada, que é um crime de responsabilidade de poder, um crime ali mesmo. E tudo isso porque ele sabe como ele vai perder para o Flávio Bolsonaro, para não ficar tão feio para ele vai e fica inelegível e aí não precisa participar das eleições. O que você acha? Coloque aqui nos comentários aqui. Você acha que pode ter acontecido isso mesmo? O Lula pode ter feito de caso pensado? Outras pessoas defendem uma outra linha de pensamento, uma outra tese, que antes de ir ali para o desfile, e até mesmo antes de acontecer o desfile daquela escola de samba que homenageou o tal do Lula, pai dos pobres, que o Lula teria entrado em contato com os ministros do Supremo, principalmente a Carmen Lúcia, que é chefe ali do TSE, e também o Moraes, e perguntado a eles se teria algum problema esse tipo de propaganda, né, dessa festinha do PT ali, e se teria problema também ele ir ali e participar. E, ao que tudo indica, parece que os ministros autorizaram a ida dele ali. É aquele negócio, né, pessoal? No Brasil, o que importa são os seus amigos. Se você tem comparsas e tem amigos fortes, principalmente nos 3 poderes, aí, meus amigos, já era. Agora, esse é o maior rombo de toda a história. Por que ele é o maior? Preste atenção. Porque o golpe do INSS envolvendo o Banco Master é o maior. Porque envolve os 3 poderes, envolve os 3 poderes, e isso nós vamos falar mais para frente, e inclusive acabou de ser liquidado mais um banco, o Banco Pleno, né, que também estava ligado ao Banco Master, acabou de ser liquidado aí. Pois é, pessoal, o Brasil não é para amadores, como nós temos falado aqui todos os dias, mas nós vamos continuar aqui com compromisso com a verdade e mostrando aquilo que a mídia velha lá não quer mostrar. Por isso que esse canal chama Paralelo News. Nós queremos fazer um paralelo àquilo que a mídia velha está mostrando lá, para que você não seja enganado e para que esse ano, pessoal, não é para daqui a 10 anos não, esse ano as coisas mudem neste país. Vamos ficando por aqui, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.